Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, seu professor de Física aqui do YouTube, e seja bem-vindo à nossa playlist A Física para o Estudante Apressado. Se você não conhece o nosso trabalho, se inscreva no canal e dê uma olhada aí nos nossos últimos envios, nas nossas playlists, que eu tenho certeza que vai te ajudar a conquistar a vaga no seu vestibular. Se você é aluno universitário, temos playlists também para te atender. Bem, nosso assunto hoje está na mecânica, os movimentos verticais. Você que está acompanhando o nosso trabalho está pegando a sequência certinha. Você que chegou hoje, olha ali, eu vou colocar links e cards para você ao final, para que você possa se interagir e estar por dentro dos nossos assuntos. Nos movimentos verticais falaremos hoje da famosa queda livre. Aquele que seu professor aí na escola deve ter pego um objeto e soltado e explicado os fenômenos associados a essa queda. Ele pode ter pego um caderno, uma folha, amassado a folha, feito vários experimentos, não é mesmo? Bem, hoje nós vamos tratar da matemática do assunto usando das definições que Galileu nos trouxe sobre esta ideia da queda, em que nas proximidades do nosso solo, colocando referencial no solo, mas pode ser na altura da minha mão aqui, desde que a gente trace um referencial para a queda, né? Todos os materiais, independentes da massa, eles irão cair sempre com a mesma aceleração. Essa é a ideia de Galileu, com a mesma aceleração, a qual ele verificou que a aceleração era dirigida para baixo e hoje conhecemos ela como a aceleração gravitacional. Na ideia da queda livre, também entendemos, pós as ideias de Galileu, que os objetos no vácuo, eles independem da massa e caem juntas. Eu tenho certeza que você já viu algum vídeo rodando por aí sobre uma bola de boliche, uma pena dentro de um laboratório, não é mesmo? Bem, ali se nós estivermos lançando no vácuo, a queda realmente é livre, pois trata-se de um sistema sem resistência do ar. E é assim que a gente trabalha este assunto aqui na física. A gente despreza os efeitos do ar sobre o corpo, mas fique atentos ao que Galileu falou, ok? Às vezes é meio confundido aí, hoje em dia, com essa questão de tá sem resistência do ar, com a mesma massa chega junto. Mas mesmo que tenha resistência do ar, Galileu falou que, dependente da massa, eles caem com a mesma aceleração. E isso já foi tema de questão de vestibular. Bem, mas vamos fazer uma análise aqui mais precisa sobre o assunto e os aspectos matemáticos. Seguinte, como o objeto ele vai estar aqui em cima, né, e vai caminhar em direção ao solo, a gente diz que ele vai ser abandonado. Além do aspecto do abandonado, pode surgir também a palavra solto. Aí você me pergunta, Hilton, isso influencia em quê? E eu te respondo, na velocidade inicial da queda neste eixo Y, ok? Bem, definida a velocidade inicial, também vamos definir aqui no corpo o seu referencial. Vou pôr REF para abreviar o que é o referencial. Ao invés da gente olhar para o solo e botar o referencial no solo, a gente coloca lá em cima, simplesmente para evitar o uso de alguns sinais matemáticos que pode te atrapalhar. Essa é uma dica que vai te ajudar. Então nós entenderemos o eixo Y crescendo para baixo, ou seja, é positivo para baixo, porque faz sentido. Conforme o objeto é solto, sem velocidade, a velocidade dele vai aumentando, porque há uma aceleração. Como os dois estão na mesma direção e sentido, é um movimento acelerado. Lógico que eu poderia botar os dois negativos com referencial para cima, mas isso só te atrapalharia. Então, sempre que for queda livre, grave aí, ó. Esse é o esquema que você vai trabalhar. E mais, faremos o seguinte: a altura inicial será zero. Tranquilo? Para que a gente possa, quando o objeto então chegar no solo, determinar a altura, a velocidade e o tempo que ele levou para cair. Bem,
devemos saber também que o objeto, por sofrer a ação da aceleração, ele irá usar do nosso famoso movimento retilíneo uniformemente variado, o qual a gente trabalhará com algumas questões. Vou colocá-las aqui rapidamente para a gente poder discuti-las. Tá aí as nossas equações. Nos movimentos anteriores a gente olhava para o eixo X, agora trabalharemos com o eixo Y. Então vamos fazer pequenas adequações. As três equações fundamentais, as funções, que trabalhávamos, bem, vou pôr nome aqui para vocês lembrarem, por mais que quem me conhece aí sabe bem que não sou tão a favor disso, mas se te ajuda, tamo aí. Sorvetão, vovô ativo e a equação de Torricelli. O que nós iremos fazer? Onde tem S, que seria o eixo X, trocaremos por H, que é o eixo Y. Seria muito mais legal, se a gente usasse X e Y, porque facilitaria. Mas o ensino médio trata bem assim essas variáveis. Bem, e mais, aonde tem a nossa aceleração, trocaremos por G da aceleração gravitacional. Considerando que a velocidade inicial de Y é zero e a altura inicial é zero, olha como é que fica a primeira expressão. H, fazendo a troca de S por H, zerou, as duas condições iniciais, e isso aqui fica meio de GT ao quadrado. Beleza? Olha a segunda, zero a velocidade inicial, V igual a V0, zeramos o V0, Então aqui é simplesmente G vezes T, e a de Torricelli, V quadrado, igual a 2G, delta S, delta H, H0, simplesmente a altura. Tá aí, tranquilos a ideia? Essa daqui, moçada, deixa eu melhorar esse meio aqui. Vocês podem encontrar por aí, tem muitos que fazem isso, e chama essa expressão de tempo de queda. Quanto tempo levou para cair? Para facilitar teus cálculos, 2 passa multiplicando o H, o G passa lá embaixo dividindo, como o T está ao quadrado, ele extrai uma raiz. Mas note, se você vem estudando, entendendo os conceitos da cinemática, sabendo o que cada variável quer dizer, pode vir qualquer tipo de problema que, por interpretação, você é capaz. Mas temos algumas formas rápidas de entender, que é uma situação que Galileu descreveu, Ele falou então que se o objeto partir do repouso, a distância consecutiva que ele tem com o passar do tempo é sempre um múltiplo ímpar dessas distâncias. Você fala, quê? Que a ideia é a seguinte: o objeto está parado aqui no instante t. Este t vamos atribuir t igual a zero, um instante inicial nulo. Este objeto, então, ele vai se deslocar para um instante 1, que eu vou chamar de t maiúsculo. A distância entre esses dois instantes, ela vale d. O próximo instante que ele vai ter, por ele estar descendo com uma aceleração, ele caminha mais rápido, então ele anda mais. Este segundo instante, vamos dizer que vale 2t. Portanto, ele terá andado 3d do primeiro instante ao segundo instante. Isso é o múltiplo inteiro. Tanto que, quando ele estiver indo para o terceiro instante, ele terá andado bem mais. Instante 3, vou dizer que é 3t. E ele terá ido para 5d. Se ele for para o instante 4, ele terá andado, muito bem, 7d. Para o instante 5, 9d. Isso são os múltiplos inteiros. Aí você me pergunta, mas por que, professor? Porque Galileu previu que quando o objeto parte do repouso, o deslocamento que ele tem desde o instante que o movimento inicia-se varia com o quadrado do tempo. Como assim? Seguinte, nessa distância t ao quadrado é 1 ao quadrado, Ele anda d. Quando ele andar 2t
t, né, o tempo 2t, você eleva ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Então, daqui para cá, note que ele andou 4d. D com 3d, 4d. Quando ele chegar aqui, 3 ao quadrado é 9. Note que desde este ponto, deixa eu fazer de outra cor para chamar a sua atenção. Desde esse outro ponto, ele terá andado desde a origem do lançamento. 5 com 3, 8, com mais 1, 9. Essa é a ideia. Então, ao fato de Galileu ter visto isso, que para cada instante a distância sucessiva dessas posições são ímpares. Ou você pensa que a partir do momento que ele inicia o movimento, ele varia com o quadrado da distância. Existem duas possibilidades. Diversos livros e apostilas tratam bem sobre isso e vai facilitar demais os seus exercícios. Por quê? Por mais que tenhamos todo o aspecto matemático pronto, se ele pergunta qual é a distância percorrida entre o quarto e o quinto instante, você faz o esqueminha dos múltiplos ímpares, que eu tenho certeza que você acertará. Bem, e o nosso último caso aqui é o lançamento vertical para cima. Se eu jogar ele para baixo, um lançamento vertical para baixo, o que muda é que aqui a gente passa a ter velocidade inicial. E vale tudo o que está ocorrendo aqui, menos isso, porque a regra é a partir do repouso, tá? Agora, o que cai de verdade é a pessoa pegar, jogar o objeto, esse objeto subir e descer. Usei aqui o exemplo da mão para poder ficar um pouquinho diferente da questão do lançamento do solo. Então nós vamos pôr o referencial na mão no momento que ele vai lançar. Com isso nós temos o positivo para cima, ok? E o instante inicial do lançamento ali na mão. Para isso, né, a gente tem que ter essa velocidade inicial para que o objeto, como a gente falou, ele possa subir. Subindo, ele vai atingir um ponto ao qual denominaremos de altura máxima. Qual a condição que nós temos se ele usar, né, desta menção, a altura máxima? Chamaremos de Hmax. Isso vai nos dizer que a velocidade final atingida por ele é zero. Agora, por que disso? Bem, como a nossa aceleração gravitacional está dirigida para baixo, conforme ele sobe, velocidade para cima, aceleração gravitacional para baixo, vetores em sentidos opostos, objeto freia. Beleza? Então aqui, frear é um movimento retardado. Chegou, parou, na hora que ele descer, independente do referencial, ele descendo, o vetor velocidade fica para baixo, velocidade e aceleração para baixo, ele volta adquirindo velocidade. A velocidade com que ele sobe, né, ele sai da minha mão e sobe a mesma velocidade com que ele bate na minha mão de volta. O tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. Então aqui nós temos a ideia de subida e descida sendo a mesma situação. Só tome cuidado que do ponto de altura máximo para baixo, ele tem condições de queda livre, mas não adote as regras da queda livre, porque você já estabeleceu referencial para o movimento e o movimento tem que ser executado ao longo de um todo. Fique atento com essa condição da velocidade final zero. É só na altura máxima, porque ele pode pedir em algum outro ponto. E fique atento com o referencial. O objeto pode estar sendo jogado da minha mão, mas o exercício fala que o referencial é o solo e você tem uma altura inicial de lançamento. Então, essa parte vertical para cima requer muita interpretação de texto. Matematicamente, a gente vai usar as expressões aqui inteiras, tomando cuidado que a aceleração gravitacional é negativa. Fica assim, ó, H igual a H0 mais V0y vezes t menos meio de gt ao quadrado. Então agora temos uma altura inicial possível, como não, depende de onde colocarmos o referencial. Obrigatoriamente uma velocidade inicial y para cima e a nossa aceleração gravitacional negativa. A próxima expressão, Vy é igual a V0y menos gt e fechando Vy ao quadrado, V0y
ao quadrado menos 2G H ou ΔH, dependendo das condições. Bem, de maneira geral, são essas as expressões. Portanto, você aí fique atento. Está aqui todas as regras sobre a queda livre e suas expressões matemáticas. Uma forma rápida de você conseguir desenvolver, sem precisar de muitos cálculos, considerando que parta do repouso. Volto a frisar. E por último, lançamento vertical para cima, tomando muito cuidado aonde o referencial será colocado por meio de interpretações e as suas expressões. Bem, se você ficou até aqui e gostou de nossa aula, peço que se inscreva em nosso canal. Se gostou, deixe o seu joinha, comente nosso vídeo para que isso fortaleça demais, não custa nada, é só um clique e vai nos ajudar imensamente a levar mais conteúdos a outros estudantes que, como você, tem pressa em aprender física. Bem, peço para que você continue nos seguindo, nos acompanhando em nossa rede social, o @paralelo de física lá no Instagram. Constantemente estou postando stories no feed, várias dicas, mapas mentais para ajudar você em seu estudo. Bem, os aguardo em nosso próximo encontro, nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.